Bom, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos e feliz Ano Novo Tibetano. Hoje, sexta-feira, Ano Novo Tibetano, ano da serpente de madeira. E eu estou testando a nossa nova câmera com o microfone antigo. O outro microfone ficou desincronizado, o áudio eu não gostei. E pensei em falar um pouquinho sobre a astrologia budista e a astrologia no Tibete. Primeira coisa, a astrologia é bastante presente no budismo, se a gente pensar as datas de Buda, né? Nascimento, iluminação, etc., são ditas em lunações específicas. E da mesma maneira também os ritos monásticos, né? Todo monastério, por obrigação, tem uma cerimônia 2 vezes por mês, quinzenal, de confissão monástica que é feita também numa lunação específica. E quando a gente fala de Vesak, Sagadawa, que são as datas que celebram o nascimento, a iluminação e o paranirvana, ou a morte de Buda, elas também são ditas, né, são calculadas a partir da lunação, ou seja, a partir da fase da lua e do calendário lunar. Então a primeira coisa que é importante a gente saber é que o calendário tibetano ele é lunar, mas com características solares. É um sistema de calendário bastante complicado, porque ele mistura, tem um pouquinho solar e um pouquinho lunar. O ano novo, por causa da lunação, geralmente cai perto do ano novo chinês, às vezes na mesma data, e geralmente também cai sempre ou quase sempre na semana do carnaval. Ainda nesse assunto, as fontes da astrologia praticada no Tibete são múltiplas. Então existe a parte que nós chamamos de Kartik, cara é branco. Si quer dizer matemática, então são os cálculos brancos, as partes brancas. Então branco é o que vem da Índia. E aí uma das teorias era porque os indianos, à época da chegada do budismo no Tibete, usavam majoritariamente roupas brancas, sei lá, talvez porque fizesse muito calor. Então Karti tem uma parte indiana que seria compartilhada em comum com a astrologia védica, a astrologia indiana, sistema de calendário, e a outra parte que chama Naktik, quer dizer, os cálculos negros, que são os cálculos chineses, ou seja, em comum com aquela tartaruga cósmica, os meus elementos de acordo com a astrologia chinesa. Então, quando a gente fala do horóscopo natal, em primeiro lugar, o ano é regido por um animal. Então tem aqueles 12 animais chineses, a cobra, o rato, o dragão, enfim, e os 5 elementos chineses, que são incluindo madeira e metal. E além disso, a gente tem também os 12 signos do zodíaco de Áries a Peixes, que são chamados de Kim-Tuni, os 12 signos, os 12 signos. E além disso também, então assim, tem alguns elementos em comum com a astrologia chinesa, alguns em comum com a astrologia tradicional, helenística, védica, e também em relação à astrologia védica tem as mansões lunares, que são os nakshatras. É um sistema bastante complexo, algumas pessoas me perguntaram onde eu estudo ou onde eu faço, não eu, onde vocês poderiam, teoricamente, estudar ou fazer confecção de mapa astral, e aí vem a parte meio realista. Eu não acho que é muito estudável, porque é muito complexo, existe mais de um sistema no Tibete, então tem 2 sistemas, um se chama Puk e o outro eu não me lembro agora o nome, mas assim, tem fórmulas diferentes de fazer os cálculos e as datas não batem. De verdade, se a gente compra esses calendários ou almanaques já prontos, eles não batem assim de uma publicação para outra. E esses estudos, no que eu saiba, não estão disponíveis em nenhuma língua ocidental. Eu estou falando isso, é um conhecimento bem básico. Eu nunca me dediquei a estudar astrologia tibetana, não faço mapa. Eu já paguei bem caro, posso olhar no meu e-mail quanto foi na época, mas a leitura do mapa pelo Instituto de Medicina e Astrofísica de Dharamsala, que chama Mentsikan, é o instituto oficial para o estudo da medicina e da astrologia e da geomancia tibetana. E eu achei, assim, desrecomendável, honestamente. De verdade, o uso principal da astrologia tibetana não é para dizer assim, você é de Áries, você é raivoso, você é de touro, você é guloso, você é de gêmeos, fala muito, não é muito uma astrologia de personalidade. Ela é usada principalmente para o cálculo do calendário litúrgico anual. Então, saber quando vão ser as lunações, quando são os ritos monásticos, quando vão ser os dias sagrados, os dias de Lama Tsongkhapa, os dias da celebração do calendário religioso comum. Então, eu, pessoalmente,
Já paguei a leitura, não gostei. Achei, assim, uma experiência bem dispensável, para ser sincero, como sempre. Então não recomendo. E não vejo, assim, uma grande perspectiva de estudo, exceto a gente ter uma noção básica. E quanto às origens, né, eu estava falando, de verdade, se a gente observa, até no budismo Theravada, que é menos místico, né, não tem a magia, não tem adivinhação, não tem essas coisas, mas ainda assim essas datas das atividades monásticas são calculadas em função da lua. Então não é uma coisa assim sem precedentes. Quando nós olhamos no Tantra, qual é a visão, né, que é a visão tibetana, vajrayana, qual é a importância da astrologia? A astrologia é dita como a observação dos movimentos dos planetas ativam os karmas latentes do indivíduo. Ou seja, nós já temos o karma para todas as coisas acontecerem, boas e ruins, né, em um número incontável de vidas. E aí Marte fez um movimento, passou por algum lugar. Então aquilo facilita ou favorece o amadurecimento de karmas específicos. E aí nesses textos que são exclusivos do Vajrayana, em conversas entre Buda, Vajrapani e Manjushri, são explicados alguns princípios do funcionamento e da ação de cada um dos planetas, das mansões lunares e etc., correlacionando com as nossas energias internas e com a nossa meditação. Então, por isso que tem dias do mês que são mais propícios para rezas específicas ou meditações específicas, e também com a observação dos fenômenos externos. Então, quando Marte entra em tal lugar, pode acontecer uma guerra, pode acontecer uma epidemia. Então tem algumas coisas nesse sentido, da ativação do karma do indivíduo ou da coletividade. Vale a pena a gente lembrar que o karma não é uma entidade fixa, assim, né? Não é um satanás na nossa vida, mas ele não é personificado. E uma parte importante da nossa vida, sendo budista ou não, é lidar com o karma, é lidar com as situações, com tudo aquilo que acontece no mundo. Então, ter algum conhecimento assim muito básico, algum contato com astrologia, é recomendado no sentido de observar, antecipar e ver sinais que indiquem o amadurecimento dos fenômenos, o amadurecimento dos frutos, dos resultados. E um exemplo que é dado nas escrituras budistas é que, por exemplo, que a criança vai ficar doente, ela pode ainda não ter a febre, mas assim, ou seja, a mãe não precisa tocá-lo, mas de olhar para a criança, a mãe consegue distinguir na cor, no jeito, na maneira como está prostrado, se ela está ficando doente, se ela vai ter febre, por exemplo, ainda que a febre ainda não tenha se manifestado. Então, da mesma maneira, através da observação do movimento dos astros, se poderia fazer inferências daquilo que vai acontecer na coletividade e na vida do indivíduo. Então isso é um pouquinho da astrologia tibetana. E também eu conversei, tem uma amiga muito querida, judia, e o calendário judaico, algumas coisas que ela estava me falando, o cálculo também é bastante estranho, assim, e parecido com a astrologia tibetana. Eu acho overly complicated, assim, extremamente complicado. Nunca foi um assunto que me interessou muito, assim, me aprofundar. Mas é isso. Não tenho grandes recomendações, infelizmente. Sorry, desapontar. Feliz Ano Novo a todos. O que acontece no Ano da Serpente, não faço ideia. Mas eu espero que vocês sejam felizes e que, independentemente do que for acontecer, que vocês consigam conservar a sanidade, uma mente de paciência, de esforço, de tolerância, de resiliência, e aconteçam coisas boas, regozijem, aconteçam coisas difíceis, que vocês permaneçam firmes e inabaláveis. Obrigado. Bom ano, feliz ano novo. E quem já quebrou a dieta, já quebrou as resoluções do ano novo normal, agora o ano novo tibetano é uma boa hora para refazer os propósitos. E se você quebrar o do ano tibetano, você procura um ano novo maia, inca, asteca, vai procurando até as coisas darem certo. Então, muito esforço, um abracinho, tchau, tchau.